Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 03 de março de 2024. Os falsos milagres do líder de igreja acusado de abusos e tortura. A BBC desmascarou, pela primeira vez, como o falecido pastor e fundador de uma das maiores igrejas evangélicas cristãs do mundo, T.B. Joshua, falsificou os milagres que atraíram milhões de fiéis. O pregador, acusado de abusos e tortura generalizados ao longo de quase 20 anos, fundou a sua Igreja Sinagoga de Todas as Nações, SCOAN, na sigla em inglês, em Lagos, Nigéria, há mais de 3 décadas. Sua ascensão meteórica fama esteve intimamente ligada aos seus autoproclamados poderes divinos e à sua suposta capacidade de curar os enfermos. As curas teatrais que envolveram pessoas com deficiência que voltavam a andar e até a ressuscitação de uma pessoa morta eram sempre filmadas. Junto com os testemunhos daqueles que ele afirmou ter curado, esses vídeos eram enviados em fitas VHS para igrejas em todo o mundo. Em 2004, o órgão regulador da mídia da Nigéria proibiu as emissoras de transmitirem supostos milagres de pastores na TV aberta, o que levou Joshua a lançar seu próprio canal, a Emmanuel TV, por satélite e depois online. Seu império global de televisão e redes sociais se tornou uma das redes cristãs de maior sucesso no mundo. Os seus supostos milagres foram transmitidos a milhões de pessoas em toda a Europa, nas Américas, no Sudeste Asiático e na África. Seu canal no YouTube teve centenas de milhares de visualizações. Mas Joshua, que morreu em 2021 aos 57 anos, era uma fraude. A investigação da BBC, que envolveu mais de 25 membros da Igreja do Reino Unido, Nigéria, Gana, EUA, África do Sul e Alemanha, revelou 6 maneiras pelas quais T.B. Joshua enganou seus fiéis. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre os prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas, exclusivamente, obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não o pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem.
O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Os fenômenos espíritas, longe de abundarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprios fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sós, nada provam, a missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas, a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Esta foi a crônica do amanhecer de 03 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.